Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é dia 27 de agosto do ano de 2022. É o dia 30 de Ave do ano 5782. Estamos no último dia do mês Ave e a partir do pôr do sol de hoje vamos entrar no mês de Elul, o último mês do ano 5782. Estamos no sétimo dia da semana, o sagrado dia do Shabat, e, portanto, nós estamos aí, de fato, na sétima leitura. Então, nós teremos hoje a conclusão, né, da nossa paraxá semanal, Re'e, vejam. Então, nós vamos concluir a nossa paraxá da semana. Nós estamos aí para iniciarmos o mês, aliás, de Elul, uma preparação para o Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico, 5783, né? Então, Baruch Hashem, temos aí bastante coisa para aprendermos e estarmos aí conectados com o mês de Elul, onde o mês de Elul é chamado o mês em que o rei está no campo. E nesse sentido nós temos aí o Shir HaShirim, o Cântico dos Cânticos, capítulo 6, verso 3. Ani ledodi vedodi li, ou seja, sou do meu amado e meu amado é meu. Baruch Hashem. Então, vamos aí em frente nesta nossa jornada. Na nossa sétima leitura e conclusão da nossa paraxá da semana, nós temos aí a respeito das três grandes festividades, Pesach, Shavuot e Sukkot, são as três grandes festividades chamadas as festividades das peregrinações, onde os varões, a partir dos 20 anos de idade até os 60 anos de idade, têm o dever de comparecer nestas três grandes festividades, né? Então, temos aí para nós, né, na aplicação dos nossos dias atuais, né, e principalmente para nós, Benei Noach, a questão dos grandes ensinamentos destas festividades. É o que nós vamos estar principalmente vivenciando daqui para frente, durante o mês de Elul, que é uma preparação para Rosh Hashanah, onde nós teremos aí dentro do nosso calendário aí, logo em seguida ao Ano Novo, nós teremos o Yom Kippur, né? O dia da expiação, o chamado dia do perdão. Na sequência teremos Sukkot, e na mesma sequência de Sukkot, nós teremos o Shemini Atzeret, que é o oitavo dia, e o Simchat Torah, a alegria da Torá, que é exatamente, marca o início do novo ciclo dos estudos de Torá, do ano 5783, né? Então, daqui para frente, nós estamos encerrando o ano 5782, o mês de Elul é o último mês do ano. Estaremos nos dirigindo automaticamente para as últimas parashiot, as últimas porções do livro Devarim, Deuteronômio, para fechar o ciclo 5782, né? E na sequência nós teremos aí então o Rosh Hashanah, Yom Kippur, a festividade Sukkot, Shemini Atzeret, Simchat Torah, que vai para o novo ciclo dos estudos de Torá do ano 5783, né? Então, nós estamos hoje já também, né, no finalzinho do mês de agosto, pois hoje é dia 27 de agosto. A semana que vem, na quarta-feira, nós temos o último dia do mês de agosto, e aí então nós vamos entrar no mês de setembro. No mês de setembro, já praticamente
são os momentos finais do ano 5.782 e vamos nos preparando para o dia 25 de setembro, que é um domingo, ao pôr do sol. Nós estaremos adentrando no primeiro dia do mês de Tishrei, que é Rosh Hashanah. Então, 25 de setembro, ao pôr do sol, nós vamos entrar no Ano Novo Judaico 5.783. Automaticamente, nesta sequência, nós vamos ter aí a entrada do mês de outubro, né? Finalizando a última semana de setembro, e na noite da segunda-feira do dia 3 de outubro, é Erev Yom Kippur, véspera de Yom Kippur. Na terça-feira, dia 4 de outubro, ao pôr do sol, nós estaremos entrando no 10º dia de Tishrei, que é Yom Kippur, o dia da expiação, o dia do perdão, ok? Então, na terça-feira para quarta-feira, dia 4 para o dia 5 de outubro, nós teremos aí o chamado grande jejum de Yom Kippur, né? Nós estaremos falando sobre esta questão aí. E depois, né, na semana seguinte, que é exatamente no dia 8 de outubro, né, ao pôr do sol, depois da Havidalah, né, do dia 8 de outubro, sábado, nós estaremos em Erev Sukkot, véspera de Sukkot, a festividade das tendas ou das cabanas, né? E no domingo, dia 9, ao pôr do sol, nós estaremos adentrando no primeiro dia da festividade de Sukkot, que vai se estender até a festividade de Sukkot, são 7 dias, né? Vai até o pôr do sol do dia 16 de outubro. Na noite do dia 16 para o dia 17 de outubro, domingo para segunda, vamos ter o Shemini Atzeret, que é o 8º dia. E na segunda-feira, dia 17, para terça-feira, dia 18 de outubro, nós teremos o Simchat Torah. É aqui que começa um novo ciclo dos estudos de Torá. Então, na semana 16 de outubro até o dia 26 de outubro, é a primeira semana dos estudos do novo ciclo de Torá, onde nós vamos iniciar o primeiro livro da Torá, Bereshit, e a primeira porção que traz o mesmo nome do livro, Bereshit, Gênesis, no princípio, ok? Então, é exatamente aí. A última porção deste ciclo, ele vai acontecer no dia 2 de outubro, que é o início, domingo, primeiro dia da semana, e vai até o dia 8 de outubro, que é a última porção da Torá, que nós estaremos aí fazendo, né? Que é Razino, é a última porção que nós teremos aí dos estudos da Torá, e aí nós estaremos automaticamente, né, fechando o ciclo, né, 5.782. Aqui nós estamos dando apenas um panorama geral, né, do fechamento dos ciclos, né, Razino mais Vezot Haberahar, que são as duas últimas porções de Devarim, né? Razino ouçam, né, a canção, e Vezot Haberahá, esta é a bênção, fechando o livro Devarim e fechando o ciclo dos estudos de Torá, ok? É um panorama geral que nós estamos falando aí daquilo que nós temos pela frente, né? Ou seja, nós temos aí realmente muitas atividades até praticamente o fim do mês de outubro, né? Então, vamos em frente, aí nós estaremos trazendo isso daí semana a semana no nosso dia a dia. A nossa porção de hoje, a 7ª porção, como ela nos fala exatamente, né, de forma
sincronizada às 3 grandes festividades, né, de peregrinações, que é Pesach, Shavuot e Sukkot, né? Então, fala exatamente de 3 grandes festividades que estão conectadas com a questão de alegria. E por isso nós vamos ter então a primeira palavra de hoje, né, com o nosso Rebbe Menachem Mendel, sobre a questão medo da alegria, né? Alguém tem medo de alegria? Mas o nosso Rebbe vai falar sobre isso daí. Vamos ver o que ele nos ensina no dia de hoje nesse aspecto. Teremos ao fechamento da nossa paraxá da semana, Re'eh, e a palavra final sobre o nosso Rebbe, né, falando sobre exatamente celebrando a vida, que é a grande mensagem dessas 3 grandes festividades de peregrinação, ok? Baruch Hashem. Né, o nosso Shabbat Shalom, né, para os nossos amados que estiveram aí conectados ontem à noite, né, que apareceu lá na nossa live lá escrito, né, do Kabbalat Shabbat, ontem lá na nossa sinagoga do Jardim, Sinagoga Benei Noach, no Jardim Silvestre 2, em Bauru, de Bauru para as Nações, né? A Inês Martins, o Gerson Cordeiro Saldanha, o Joari, o casal Paulo e Renata Xavier, a Carla de Costa, o casal Maristela Maciel e o Ronaldo Pereira, a Rosa Maria Santos Simplício, a Luciana Rodrigues, a Miriam Barros, a Teresita Jacinto, Tânia Castro, a Maria Isabel Gouveia, né? Juntamente com estes amados, né? O nosso Shalom de hoje também está aí com o Bruno, lá de Manaus, a Alzelita Grangeiro, da cidade russa, Ceará, Sônia Anderson e Maria Bernadette, esse casal de Aracaju, a Elizabeth Souza, de Mogi das Cruzes, interior de São Paulo, a Silvia Barreto, Rio de Janeiro, a Nádia Golmia Sayago, residente em Taubaté, a Grande São Paulo, ela é daqui de Pirajuí, Baruch Hashem, Alisson Vilmar, Rio de Janeiro, Walter Ramalho, né, o chefe Ramalho, e a sua esposa Célia Moro Rieping, de Curitiba, Paraná, a Gracivalda Ribeiro Medeiros, de São Paulo, capital, Alves Regina, da cidade de Sarandi, ali em Maringá, Paraná, Márcia Ricardo, a Teresita Rodrigues, né, São Paulo, capital, Olga Alencar Fausto, São Paulo, capital, Nayara Oliveira, Rio de Janeiro, o casal, né, Maristela e Ronaldo, né, da cidade de Raul Soares, Minas Gerais, o Nemo Mich se identifica dessa forma, o Vitor Ribeiro, Roberto Dantas Silva, a Tereza Jacinto Ribeirão Preto, interior de São Paulo, Euler Ramos Pirapora, Minas Gerais, a Lilian, o Raimundo Blox, Natanael Félix, né, de Divinópolis, Yara Mota, aí de Jane Ribeiro, Recife, Pernambuco, né? E nós estamos aí com os nossos amados, né? A Luciana Rodrigues, já mencionado, o Joari também, já mencionado, né? A Solange, né? Aqui da região de Ribeirão Preto, né? Santa Ernestina, quem mais está por aí? A Malu, Distrito Federal, né? Brasília. Os amados vão colocando aí o nome e a cidade para eu não mudar ninguém de cidade aí, ok? A Solange Cândida aí mencionada, Baruch Hashem, a Aparecida Fátima aqui de Bauru, né? Lá da Sinagoga Benei Noach, Jardim Silvestre, Baruch Hashem, né? Então, amém. E alguém mais aí vai colocando o nome e a cidade, pelo amor de Deus. Eu vivo trocando as pessoas de cidade. Né? Então, a nossa primeira lição de hoje, o nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder máximo da nossa geração, ele nos fala sobre o medo da alegria. E agora nós vamos entrar aí, né, principalmente na nossa
na nossa aliá de hoje, sobre as 3 grandes festividades, e temos aí o Ano Novo Judaico, Rosh Hashanah, pela frente com o Sukkot, ok? Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel, o justo da nossa geração, ele fala assim: as pessoas têm medo da alegria. Por incrível que pareça, parece piada, mas é uma verdade. Por quê? Porque elas temem perder o controle e cometer excessos, né? Normalmente acontece isso, né? As pessoas, às vezes, elas são tomadas de uma grande e intensa alegria, mas ao mesmo tempo acabam tendo um certo medo dessa alegria, né? De perder o controle e cometer excessos, né? Então estas pessoas não experimentaram a verdadeira alegria, porque elas não se soltam, né, para a alegria. Então o Rebbe diz assim: então essas pessoas não experimentaram a verdadeira alegria. A alegria que vem de fazer algo divino e belo, de todo o coração. De fato, nada o elevará à altura maior. Onde há essa alegria, a presença divina pode entrar. Onde há essa alegria, não existem armadilhas de excessos, né? De perder o controle. E todos os obstáculos se dissipam no ar. Então, amados, né? Desde que nós tenhamos, né, realmente a alegria de fazer algo divino, ou seja, fazer algo que é do agrado de Deus, né? Então, isto é divino e belo. Então, quando nós o fazemos de todo o coração, de toda a nossa alma, então nós podemos experimentar realmente da verdadeira alegria e não ter medo de armadilhas, de perder controle, cometer excessos ou algo semelhante. Por quê? Porque onde tem a presença divina, não existem armadilhas. Então, o que o nosso Rebbe nos aconselha é exatamente o quê? Buscarmos essa verdadeira alegria, que é fazer algo divino e belo. Baruch Hashem? Então, vamos em frente nessa jornada aí. José Hélio Tavares, né, da cidade de Silveiras, interior de São Paulo, também dando o seu shalom por aí, ok? Baruch Hashem. Alguém que for chegando ou que não foi mencionado aí, está no ar, como diz a outro, né? Ao vivo e a cores, manda aí um shalom e o nome da sua cidade aí, para eu não mudar você de cidade, tá bom? Então a nossa 7ª aliá, ela está no capítulo 15, né, de Deuteronômio, Devarim, a partir do versículo 19 e vai até o capítulo 16, o verso 12, né? Nós estamos aí ao pôr do sol de hoje, né? Antes de entrarmos na aliá, nós estamos aí, ao partir do pôr do sol de hoje, nós estaremos entrando no mês de Elul, né? Onde o rei está no campo, onde nós temos aí, né? Ani le dodi, ve dodi li, ou seja, sou do meu amado é meu, né? E dentro desse aspecto aí, né? Os nossos sábios, né? Eles falam sobre esta questão, né? Que o mês de Elul é um costume, é uma tradição judaica, aliás, uma excelente tradição judaica, na qual os Benei Noach já estão fazendo há algum tempo também, a leitura do Salmo 27. Então, o Salmo 27, ele é a partir de amanhã, pela parte da manhã, juntamente com as suas preces da manhã, você acrescenta o Salmo 27. E isso vai se estender realmente até Yom Kippur. Há alguns segmentos judaicos que estende isso até o final de Sukkot, por exemplo, né? Então, nós vamos ver todos esses aspectos aí. Mas, a princípio, né, você já precisa saber disso. A partir de amanhã, no pôr do sol de hoje, nós vamos entrar no primeiro dia de Elul, né? E, como sabemos, né, o dia judaico, ele é contado de pôr do sol a pôr do sol. Então, ao pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, né, domingo, nós estaremos no primeiro dia de Elul,
Então, como nós fazemos as preces da manhã, então já coloca aí um lembrete juntamente com o seu Sidur Benei Noach, né, para acrescentar a leitura, a recitação do Salmo 27. Daqui a pouco vamos falar em que lugar você vai recitá-lo, ok? Então os nossos sábios, eles falam que o Salmo 27, né, no qual começa, né, com um salmo a David, e começa com a seguinte frase, que diz, né, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Então, segundo o Midrash, os nossos sábios trazem que onde está a minha luz, né, onde fala, né, é minha luz, nesse verso, o Senhor é minha luz, está associada a Rosh Hashanah, ao ano novo judaico. E onde está, né, e a minha salvação? Então está associado com Yom Kippur. Lembrando que Rosh Hashanah, né, que nós vamos entrar, é o início do ano novo judaico, então está associado a minha luz. Então, no 10º dia de Rosh Hashanah, nós temos Yom Kippur, o dia do perdão, o dia da expiação. Então, a segunda parte do versículo, e a minha salvação, portanto, né, o Senhor é a minha luz, né, o Eterno é a minha salvação. Então, a minha salvação está conectado com o dia do perdão, o dia da expiação. Então, descobrimos que um versículo posterior do Salmo, né, está escrito, né, ele me esconderá em seu tabernáculo, né? Então, na continuidade, nós vemos aí, e ele me esconderá em seu tabernáculo. Então, tabernáculo está associado com tenda, no hebraico, sukkah. Tenda no hebraico é sukkah. E a festividade do Sukkot é a festividade das tendas ou dos tabernáculos, né, como alguns falam. Então, a terceira parte, né, que está dentro aí dos Salmos, ele me esconderá em seu tabernáculo. Então, está associado a Sukkot, a festividade de Sukkot. Então, por isso, né, há algumas, como nós sabemos, há várias vertentes dentro do próprio judaísmo. Então, alguns segmentos, né, leem o Salmo 27, né, a partir do primeiro dia até o Ano Novo. Uma outra vertente vai até Yom Kippur. Outra vertente vai até os dias de Sukkot, né? Então, está aí, né? Como diz os nossos mestres, né? Qual está certa? Na realidade, as três estão certas. Ponto final, não se discute isso, ok? Então, no entanto, o costume de recitar este salmo a partir do Rosh Chodesh de Elul, ou seja, a partir do pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, como fazemos as nossas preces e recitações de salmos na parte da manhã. Então, o Salmo 27 está incluso todo esse período, principalmente na parte da manhã, ok? E isso daí vem realmente até o último dia de Sukkot, uma das vertentes, né? E isso daí está com mais de 1000 anos seguindo essa tradição judaica, ok? Outra explicação que os nossos mestres trazem para esta realidade da recitação do Salmo 27, que é exatamente uma época de misericórdia, né? O mês de Elul é o último mês do ano, né? E, portanto, nos remete aos nossos exames introspectivos, a nossa autorreflexão, que nos leva realmente a techuvá, ao arrependimento, nos leva exatamente às misericórdias de Deus. A entrada do novo ano vem dentro do mesmo ciclo, vem dentro do mesmo tema, né? Então, isso se estende até o encerramento de Sukkot, como mensagens centrais, né? Arrependimento, misericórdia e perdão. Então, arrependimento da nossa parte, as misericórdias de Hashem, que nos sustentam, né? E o seu perdão, que nos dá realmente a graça para podermos iniciar um novo ano
a luz dos seus olhos, a luz da sua Torá. Então, dessa forma, né, literalmente nos dias da nova geração que está entrando na Terra Prometida, está conectado com essas questões todas, principalmente aquilo que perseguia, né, o povo por causa do pecado do bezerro de ouro, né? Então, todos os anos é o momento em que Deus está especialmente acessível, né? Ou seja, o rei está no campo, então ele está acessível a todos, para se tornar disponível a todos os seus súditos que desejam cumprimentá-lo. Como pode ser visto na narrativa do próprio Moshe, nos seus dias, sobre o grande perdão, um elemento chave da misericórdia divina é a frase conhecida como os 13 atributos de misericórdias de Deus, e apropriadamente também o nome de Deus, o tetragrama sagrado. Ele é mencionado dentro deste Salmo 27, ele é mencionado 13 vezes, né? Então, quando você lê, né, no Salmo 27, né? Edna, me dá um livro de Salmo aí. E quando nós temos aí, então, o Salmo 27, né? Dentro desse aspecto aí, né? Nós vamos encontrar, né, o tetragrama sagrado mencionado 13 vezes dentro do próprio Salmo. Então isso está conectado com os 13 atributos da misericórdia do Eterno, ok? Então, os 13 atributos da misericórdia do Eterno, pegando aqui, né, o livro de Salmos, que é a última edição do livro de Salmos, né, que é muito importante você ter aí sempre, né, as edições atualizadas. Então, você tem aí, né, dentro dessa tradução aqui, né, de Salmos, do livro de Salmos, você pode encontrar tanto no benenoar.org.br, a nossa loja virtual da nossa sinagoga sede, lá no Brooklyn, São Paulo, né, como também Mayanot e Sefer, ok? Então aí você pode ver que no livro de Salmo você tem do lado direito, né, de todo o livro de Salmo, você tem exatamente o que? Você tem o hebraico, né? É o lado direito. Você está vendo invertido aí por causa da posição da câmera, ok? E do lado esquerdo do livro você tem na parte superior a transliteração do hebraico, e abaixo, né, você tem a tradução para a nossa língua vernácula, ok? Então, você, obviamente, quando você vai para o hebraico, né, ou escrito na sua forma hebraica ou na sua forma transliterada, você sempre vai encontrar a expressão Ado-Nai, ok? É exatamente onde você vai encontrar aí, que é uma referência ao tetragrama sagrado, e você vai encontrar 13 vezes, o que corresponde exatamente aos 13 atributos das misericórdias de Hashem. E na forma traduzida, você vai encontrar exatamente a expressão o Eterno, ok? Então, é maravilhoso esse salmo, né, de David. O Eterno é a luz que me guia e a fonte de minha salvação. A quem então temerei? Ele assegura a minha existência, o que eu haveria de recear? Né? Então, esse salmo vem trazer aí, de fato, um grande alento para o último mês do ano e o princípio do novo ano para as nossas vidas, onde nós encontramos realmente o nosso autoexame introspectivo, né, a autoanálise, que nos leva a techuvá, um retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento, né? Encontramos, de fato, as misericórdias de Deus e o seu perdão, ok? Então, já deixa anotado aí, a partir de amanhã, de manhã, né, até o final de Sukkot, você tem o Salmo 27 para acrescentar juntamente com as suas preces da manhã, né?
Então aqui, né, os nossos mestres trazem aqui, né, alguns costumes, né, dentro dessa questão. Então alguns recitam após as orações da manhã e da tarde, né? Como nós, Benei Noah, por orientação rabínica, nós temos as preces da manhã e as preces da noite, ok? Só no sábado, no 7º dia da semana, que nós temos as preces da manhã, temos as preces da tarde, que são 2 salmos, e na sequência temos a Ravidalá, ok? Então, nessa configuração para os Benei Noah, né, principalmente na parte da manhã, a recitação do Salmo 27. O costume comum Ashkenazi é pronunciado após as orações da manhã e da noite, né? O costume Sefaradi recitam após as orações da manhã e da tarde, né? Só questão de conhecer essas características, ok? Sefaradi de manhã e à tarde, Ashkenazi de manhã e à noite, ok? Antes do deitar. Existe também vários costumes sobre quando exatamente ele deve ser recitado durante as preces, né? O costume Rabad, que é o nosso costume, porque o nosso movimento Benei Noah Brasil, a liderança é de um rabino ortodoxo do Rabad, que é o nosso Rav Yaakov Gerenstad. A nossa sinagoga sede é a sinagoga Rabad Brooklyn, em São Paulo, capital, né? Então, o costume Rabad é no serviço da manhã, imediatamente após o cântico do dia, né? Então, você tem na parte do Sidur, você tem o Shema, você tem logo após o Shema, você tem o cântico do dia, correspondente ao dia da semana, né? Então, amanhã é o primeiro dia da semana, então você vai fazer o Shema, seguindo o Sidur Benei Noah, compilado pelo nosso Rav. Você faz o Shema, logo em seguida você tem Yom Rishon, né, o primeiro dia da semana para o Shabbat, certo? Depois que você faz a prece do cântico da manhã, o cântico do dia respectivo, na sequência você faz a leitura do Salmo 27, né? Então esse é o costume Rabad, né? E, obviamente, por ser um costume Rabad, os judeus, literalmente falando, eles têm os 3 períodos de prece, o da manhã, né, o Shacharit, à tarde o Mincha e à noite o Arvit. Então, automaticamente, segundo o costume Rabad para os judeus, está literalmente, né, na parte da manhã e na parte da tarde em Mincha. Para os Benei Noah, nós temos o Shacharit, as preces da manhã, e o Arvit, as preces da noite, ok? Então, por isso, nós fazemos aí a recitação do Salmo 27 após o cântico do dia, ok? Então, o costume Rabad, né, é recitá-lo até Rosh Hashanah, já que é quando o julgamento é selado, né? Como os costumes são numerosos, cada indivíduo e comunidade deve adotar suas tradições únicas, na sincera esperança de que todos sejamos inscritos, né, e selados para o ano novo, bom e doce, ok? Então, dentro desse aspecto aí, como, né, os Benei Noah já vem vindo há algum tempo, né, fazendo aí alguns costumes regionais, fazem a recitação do Salmo 27 na parte da manhã, né? E alguns costumes regionais aí também fazem a recitação do Salmo 27 na parte da manhã e à noite antes do seu dormir, ok? Qualquer questão, procure o seu emissário regional ou, né, se você tiver aí o acesso direto com o Rav, também você pode perguntar diretamente a ele em casos de dúvidas, ok? Baruch Hashem por isso daí, né? Então, né, nós vamos aí durante esses dias discutindo, falando, orientando a respeito dessas questões aí, ok? A nossa paraxá, a nossa aliá de hoje,
nós temos aí então o capítulo 15, a partir do versículo 19 até o capítulo 16 e o verso 12, ok? Estamos aí com o Saulo Rodrigues, de Joinville, Santa Catarina, né? Nós estamos aí também com Emerson Felipe da Silva, né? Que é o nosso rabino local lá da sinagoga Benei Noar, Jardim Silvestre, Bauru, né? Baruch Hashem aí. Então, vamos em frente aí nessa questão. Então, vejam bem, aí nós temos, né, do capítulo 15, verso 19 até o verso 23, nós temos aí sobre a questão da santidade dos animais primogênitos, né, que são levados para o sacrifício e, portanto, tornam-se automaticamente, né, sacrifício de santidade, e aquelas partes que podem ser ingeridas são ingeridas dentro do pátio, né, do tabernáculo, né, do templo em Jerusalém, né? Sabedores que somos que todo sacrifício ele não pode ser tirado fora do pátio do tabernáculo. Portanto, todo sacrifício ele precisa ser feito no pátio do tabernáculo. Não pode ser feito fora dos muros do tabernáculo, né, do Beit HaMikdash, o grande templo em Jerusalém, que hoje, desde 69 da Era Comum, não temos o templo, mas a ordem divina era esta exatamente, e então, portanto, todo sacrifício sempre dentro dos muros do grande templo em Jerusalém. Todo sacrifício que era feito fora dos muros ou fora da cidade de Jerusalém eram considerados abominações. Então, fala sobre a santidade e precisa ter muita responsabilidade sobre isso, muito temor aos céus. A partir do capítulo 16, então, nós temos aí do versículo 1 até o versículo 8 a respeito de Pêssar, que é a festividade da saída do Egito, e Pêssar significa principalmente passar por cima. Do verso 9 até o verso 12, nós temos aí a contagem do Homer e a respeito de Shavuot, né? Onde é a festividade da outorga da Torá. E a contagem do Homer é exatamente para que nós possamos aí estarmos contando de 1 até 50, que é a preparação para Shavuot, e é exatamente aquilo que Moshe disse ao Eterno, né? Dai-me sabedoria para que eu saiba, aprenda a contar os dias da minha existência. Então, a contagem é um refinamento da nossa alma divina e da nossa alma animal, ok? Depois do verso 13 ao 15, nós temos aí a festividade de Sukkot, né? A festividade das tendas, e o verso 16 em diante, né? Nós temos aí exatamente o final da nossa aliá, até o verso 12, né? Verso 16, né? Capítulo 16, verso 13 a 17, onde temos Sukkot e temos aí a questão da peregrinação a Jerusalém, que é as três grandes festividades, né? Pêssar, Shavuot e Sukkot. As três festividades de peregrinação, onde todo judeu varão, né, da idade de 20 a 60 anos de idade, tinha e terá nos dias de Mashiach o dever realmente de comparecer nessas festividades em Jerusalém. Uma coisa muito importante que acontecerá nos dias de Mashiach, segundo as profecias, é exatamente o quê? Que todas as nações terão também a oportunidade de enviar, né, os seus representantes para essas três grandes festividades, né? E tem aquela questão, né? A nação que não enviar os seus representantes, não haverá chuva e nem produtos para a sua terra, se negarem a enviar os seus emissários, os seus
embaixadores para essas três grandes festividades. Então, nos dias de Mashiach, as nações terão oportunidade de participar juntamente com o irmão mais velho, o filho primogênito de Deus, dessas três grandes festividades, ok? Obviamente, cada época vamos adentrar aí de forma mais expressa com referência a estas festividades. Apenas para darmos aí uma palavra sobre essa questão, então os nossos mestres falam sobre a questão da festividade de Pêssar, que é de fato a libertação de um povo. Não é apenas uma questão de liberdade de várias pessoas, como aconteceram, mais de 5 milhões de judeus e mais alguns milhares de misturas de povos que saíram junto com o povo judeu do Egito. Mas essencialmente, Pêssar é de fato a libertação de um povo. Obviamente, em primeiro plano, o povo judeu. E aqueles não judeus que saíram junto com eles, neste anseio e busca pela verdadeira liberdade, ela se estende até os dias atuais. Por isso, os não-judeus estão cada vez mais abraçando o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, né? Ou seja, estão saindo, como diz o nosso Rebbe Menachem Mendel, estão saindo do seu Egito interior e indo para o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Por isso, o movimento Bnei Noach cresce, graças a Deus, maravilhosamente no Brasil e no mundo, ok? Então, nesse sentido aí, né, quanto à questão do Corban de Pêssar, o sacrifício de Pêssar, né? Então, cada família, a orientação foi exatamente esta, né? Ficarem confinados em sua própria casa, cada família na sua casa, né? Aqui não tem nada daquele negócio, não, fica em casa aí, aquelas coisas todas aí, etc e tal, privando você de liberdade. Aqui não é isto. Aqui o que Deus está falando sobre a questão de ficar confinado em casa naqueles 4 dias antes da saída do Egito, era exatamente para uma autoanálise, uma reflexão introspectiva para realmente sacrificar a idolatria. Então, quando o povo judeu saísse do Egito, eles teriam de fato ficado 4 dias nesse, entre aspas, confinados, significa um retiro espiritual, para você entender o que significa. Então, eles ficaram num retiro espiritual. Cada casa, cada família tinha o seu cordeiro para ficar dentro da casa. Durante aqueles 4 dias, eles estavam analisando o animal, se ele estava em perfeitas condições para o sacrifício, certo? E automaticamente, diante deles estava um ídolo, porque o cordeiro era um ídolo no Egito. Então, o cordeiro sempre foi um ídolo. E é o que, através do tempo, acabou se estendendo entre as nações, trazendo o cordeiro como um ídolo. Entendeu? Então, naqueles 4 dias, o povo judeu estava diante do ídolo egípcio, e logo no final da tarde do 4º dia, eles estariam sacrificando aquele animal. E não era um sacrifício para perdão de pecados, viu? Era um sacrifício para definitivamente se libertarem da idolatria e terem mérito para serem libertos do Egito. Essa era a finalidade, ok? Então, nesse aspecto aqui, a Torá nos ensina que o caminho para a realização, mesmo que direcionado para a comunidade como um todo, porque foi a orientação para toda a comunidade, mas nós tivemos aí a determinação divina que cada família precisava fazer este retiro introspectivo nas suas casas. Então, dessa forma, o povo, né, cada família estava fazendo um refinamento espiritual para sacrificar e ser definitivamente libertos da idolatria. Então, nesse sentido, né, cada família
estava fazendo a sua libertação e, como povo, a libertação de um povo. Isso foi concluído com o sacrifício dos cordeiros, no caso, né? Então, no entanto, começar com a concentração em si mesmo e nos membros de sua família e as pessoas mais próximas, embora o chamado deva necessariamente atingir toda a comunidade. Ou seja, aqui o que os nossos mestres falam é que, a princípio, Deus deu uma determinação individual para cada indivíduo, juntamente com a sua família, o seu retiro espiritual. E aí, cada família estava fazendo a sua autoanálise, estava fazendo o seu refinamento espiritual, e no final da tarde do quarto dia, quando sacrificaram, melhor dizendo, o cordeiro, então eles estavam definitivamente livres da idolatria do Egito e da idolatria do cordeiro. E nesse sentido, então, eles adquiriram o mérito de cumprir essa mitzvah. E a segunda mitzvah que deu a eles o mérito para a libertação do Egito foi exatamente a Brit Milá, a circuncisão de todo o varão a partir dos 13 anos de idade, né? E todos eles foram feitos aí, né, o Bar Mitzvah, filhos do dever, né? E automaticamente, né, foi ao momento oportuno dos pais poderem cumprir, né, o nascimento do seu filho varão no 8º dia. Se estava dentro desse aspecto do 8º dia, eles estariam aí também cumprindo essa questão da Brit Milá. Então, essas duas mitzvot, né, o sacrifício do cordeiro para se verem livres da idolatria do Egito e do cordeiro, e a Brit Milá, a circuncisão, deu a eles realmente o mérito de serem livres. Exatamente por quê? Porque Deus, ele não quer que você tenha o pão da vergonha. Você não merece. E aí você ganha o presente. Não é isso que Deus quer para cada um de nós. Então, por isso, nós somos orientados desde Bereshit, no princípio, Gênesis, até o final de Vezot Haberachar, a última porção da Torá, dos 5 livros, né? Esta é a bênção. Ou seja, quando você começa Bereshit, no princípio, os estudos de Torá, e vai até o final, Vezot Haberachar, que esta é a bênção. Então, quando você conclui o ciclo dos estudos de Torá, você tem muitos méritos para poder receber esta bênção para a sua vida, para a sua família. E o objetivo é o mesmo daqui de Pêssar. Assim como cada integrante da família teve mérito para poder ser abençoado, então cada família, ela se uniu como comunidade, a comunidade de Israel, o povo judeu. Então, automaticamente, tornaram-se um só em receber os méritos e as bênçãos divinas. É a mesma coisa para nós, Benei Noach. Nós precisamos estarmos juntos, unidos, cada vez mais nos dedicando para a expansão do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, estarmos juntos realmente no estudo da Torá, suas mitzvot, as 7 leis universais que estão juntos, né? E então, dentro desse aspecto, nós estamos vivenciando realmente a unidade e a unicidade de Hashem. Então, individualmente, fazemos cada um a sua parte. Como comunidade Benei Noach, como o povo Benei Noach, nós nos unimos para que juntos sejamos um povo, Benei Noach, para que juntos recebamos da parte de Hashem. Esta é a bênção, ou no plural, estas são as bênçãos que Hashem derrama sobre os Benei Israel e os Benei Noach, os filhos de Israel e os filhos de Noé.
ok? Então esse é um dos aspectos preciosos que nós encontramos realmente sobre Pêssar, né? E dentro desse aspecto aqui, né, finalizando a nossa aliá, então o versículo 14, né, do capítulo 16, nos fala, alegre-se em sua festa, né? Então celebrando a vida. A primeira palavra que o Rebbe nos trouxe hoje é não ter medo da alegria, né? Ou seja, onde tem a verdadeira alegria é onde as pessoas fazem aquilo que é de fato bom e belo, segundo a vontade de Hashem. E nesse mesmo aspecto, nós temos aí, aqui na palavra dos nossos sábios, né? As festividades de Sukkot, Shemini Atzeret, Simchat Torah, né? Que estão conectadas diretamente com Sukkot, são a época de nosso júbilo, né? E não pretendem trazer alegria verdadeira e inspiração somente para estes dias, mas esses dias, né, Sukkot, Shemini Atzeret e Simchat Torah, é onde fecha-se o ciclo das grandes festividades, a partir de Elul, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Shemini Atzeret e Simchat Torah. Então fecha um ciclo de grandes festividades no princípio do ano. Mas isso não é apenas para o princípio do ano. Dentro desse aspecto, os nossos sábios dizem que a natureza desta alegria é para preencher todas as nossas baterias, toda a nossa alma divina, para que ela tenha grande força em trazer a alma animal para o seu domínio, e assim você, de alma e corpo, estarem devidamente muito bem alimentados com a alegria do eterno para todos os dias da sua vida. Então, por isso, nesse aspecto, os nossos mestres falam, né, e ensinam que esta alegria que se encerra Sukkot, Shemini Atzeret, Simchat Torah, né, é de fato para preencher todo o nosso ser, para que nós tenhamos alegria em todo o transcorrer do ano. Por isso, o nosso Rebbe Menachem Mendel, na sua palavra final de hoje, ele nos diz, né, celebrando a vida, o Rabi Shmuel Zalman de Liad, fundador do Hassidismo Chabad, ele interpretou essa palavra, ou esta frase, né, com a seguinte forma: você deve colocar a alegria interior das festas dentro de si mesmo. Aí então, elas realmente se tornarão suas festividades e a sua celebração pessoal. Ou seja, amados, o que o nosso Rebbe traz aqui é que nós não podemos ter medo da alegria. Nós não podemos ter vergonha de sermos alegres e felizes. Que nós precisamos celebrar a vida. Afinal de contas, você chegou nesse ponto aqui de monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, não foi à toa. Não foi para você ser chato, triste, né? Então, tem pessoas que é assim, parece que amam ficarem taciturno. O que é taciturno? O rosto entristecido e cabisbaixo. Aquele tipo de pessoa assim, fica com aquela carinha de coitadinho, judiação. Não! Deus o chamou para celebrar a vida. Por quê? Porque você encontrou o rei no campo. Você encontrou o dom da vida. Então, é para celebrar. Então, celebremos a vida. Então, por isso, a partir de amanhã de manhã, com o Salmo 27, já esteja começando a celebrar a vida, ok? E para finalizarmos, né? Hoje nós estamos na nossa encerrando a terceira semana das 7 semanas que nós temos aí a porção do profeta Ishaiah, ou Isaías, né? Falando sobre Nahamu, Nahamu, consolai, consolai, o meu povo, diz o Eterno. Então essa terceira porção da Haftará, ela está no capítulo 54, a partir do verso 11 de Isaías,
e vai até o capítulo 55 e o verso 5. Nesses versículos aqui, o que você vai encontrar essencialmente nessa terceira porção de consolai o meu povo, diz o Eterno, né? Exatamente o que o profeta Ishaiá, né? Isaías, traz para nós, né? A magnífica reconstrução de Jerusalém e a paz que então prevalecerá. Isso está dentro do capítulo 54, verso 11 e 12, né, que fala principalmente sobre esse aspecto. E na sequência nós temos o capítulo 55, né, onde fala sobre o povo é persuadido a estudar a Torá e não a sabedoria secular, né, e recebe então a promessa de um pacto eterno. Nós temos aqui uma palavra profética para os dias do profeta e uma palavra profética para os dias de Mashiach. Por isso fala sobre a reconstrução de Jerusalém, que tem aí a segunda construção do templo, depois da destruição do primeiro, obviamente. Ao mesmo tempo, já está embutido a profecia do terceiro templo e da alegria que prevalecerá, que será nos dias da redenção final com o Mashiach, né? E desde então o povo é persuadido a estudar a Torá e não a sabedoria secular, que significa o estudo da Torá está em primeiro lugar, né? E a sabedoria secular, como o próprio nome diz, é secular, né? Então, a essência da nossa vida é o estudo da Torá e os seus mandamentos, né? E finalmente recebem a promessa de um pacto eterno, né? Então é a renovação do pacto eterno que Deus tem para com o povo judeu e também tem com a humanidade, que foi feita lá com Noé após o dilúvio, ok? Então, amados, essa é a nossa mensagem de hoje e nós estamos aí, pela graça bendita de Hashem, para adentrarmos ao pôr do sol de hoje, no mês de Elul, com recitação do Salmo 27 até finalmente os dias de Sukkot, ok? Vamos em frente nessa jornada? Então vamos em frente. Shalom Shabbatov, né? Um encerramento do Shabat e também uma nova semana com muitas bênçãos, muito estudo de Torá e cada vez mais se alegrando com a alegria de fazer a vontade divina, porque isso é divino e belo. E esta alegria tem a presença divina e não há armadilhas com questão de ter medo de excessos ou algo semelhante. Vamos em frente, porque em Hashem, somente nele nós temos a verdadeira alegria. Shalom Shabbatov, até amanhã.